O que é carboidratos bom e carboidrato ruim? O que é o carboidrato? Na química, os carboidratos são definidos como moléculas orgânicas que apresentam uma estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Além disso, podem ser denominadas como glicídios, hidratos de carbono ou ainda açúcares. O nutriente é utilizado como fonte de energia pelos sistemas vivos e auxilia na formação de estruturas das células e ácidos nucleicos. Os animais ingerem os hidratos de carbono através da alimentação, sendo que ele é uma das substâncias mais presentes nos alimentos. As principais funções do nutriente no organismo são referentes ao armazenamento energético, à produção de energia e à estruturação celular. Tipos: existem 3 tipos de carboidratos, que são chamados de mono, di e polissacarídeos. Apesar dos nomes não serem tão conhecidos popularmente, as substâncias que compõem o grupo de cada um fazem parte da rotina alimentar da maioria das pessoas. Esses grupos mono, di e polissacarídeos são divididos em carboidratos simples e complexos. Enquanto os simples são formados por 1 ou 2 moléculas de açúcar, os complexos possuem estruturas maiores. A diferenciação entre esses 2 grupos ocorre, sobretudo, na digestão. Carboidrato bom x carboidrato ruim. Os carboidratos estão divididos, basicamente, em 2 categorias que determinam se eles são benéficos ou não para o organismo, são os complexos, bons, e os simples, ruins. Carboidratos complexos, as fibras ajudam a controlar a glicose, açúcar sanguíneo, e que o organismo não absorve imediatamente. Para digerir esses carboidratos, o corpo gasta mais energia e o açúcar são liberadas de forma gradual. Isso faz com que a sensação de saciedade seja prolongada e, logo, a pessoa come menos. São essas características que fazem dos carboidratos complexos aliados de quem busca perder peso ou ainda ganhar massa magra. Alimentos que contêm carboidratos bons: vegetais, frutas, legumes, oleaginosas, como amêndoa, nozes, avelã, macadâmia e amendoim, sementes de chia, abóbora e lixia. Grãos integrais, como a aveia, quinoa e arroz marrom, tubérculos, como batata e batata doce. Carboidratos simples, são encontrados em alimentos refinados como doces, refrigerantes e pães brancos. Por passarem pelo processo de industrialização, perdem as fibras, o organismo transforma rapidamente esses carboidratos ruins em açúcar no sangue, o que pode causar picos de insulina. Essa quantidade a mais de glicose, que é o açúcar, pode virar gordura no corpo, o que eleva as chances de obesidade, além do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Alimentos que contêm carboidratos ruins: bebidas adoçadas, como sucos artificiais e refrigerantes. Pão branco, biscoitos e bolos, doces e chocolates, sorvete, batata frita e chips, massas refinadas. Quando se fala da necessidade de cortar ou reduzir o consumo de carboidratos para o emagrecimento e controle da saúde, é a esses carboidratos simples que se faz referência. Carboidrato engorda. Os carboidratos são fonte necessária de energia para o organismo realizar adequadamente suas funções. Se o consumo é equilibrado, ou seja, de acordo com os gastos energéticos do corpo, os carboidratos não se acumulam. Ou seja, não engordam. Mas se o balanço é desigual, quando a pessoa consome mais do que é necessário e, geralmente, através de alimentos ricos em carboidratos ruins, há uma tendência do corpo elevar o índice de gordura. Após a refeição, há uma elevação da glicemia fornecendo glicose para todos os tecidos. Nesse momento, o fígado e os músculos realizam um armazenamento de glicose em forma de glicogênio. Porém, há uma capacidade limite para que esse glicogênio fique estocado. Então, de modo geral, esse excedente favorece o acúmulo e acentuação dos lipídios, ou seja, células de gordura. Portanto, a ingestão de carboidratos, em si, não engorda. Mas é o excedente que proporciona o aumento de peso. Porque reduzir os carboidratos emagrece. Quando o organismo não possui mais fontes imediatas de glicogênio para converter em energia, são iniciados processos que queimam ou gastam as células adiposas para obter a energia necessária. O organismo, então, recorre às células de gordura para evitar a queda da glicemia, que pode acarretar danos severos ao organismo, e manter as funções celulares adequadamente.
Então, o processo de emagrecimento através da diminuição dos carboidratos faz com que o corpo seja induzido a recorrer ao tecido adiposo e, consequentemente, resulta na perda ou redução de medidas. Para saber a quantidade de carboidratos que você deve inserir diariamente na sua rotina alimentar, o indicado é procurar um nutricionista ou o seu médico. Ele irá avaliar fatores como idade, sexo, saúde metabólica, atividade física, cultura alimentar, preferência pessoal e necessidades, para assim criar uma dieta específica e que atenda aos seus objetivos.